João 20, verso 26, diz assim o texto bíblico: E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, diga Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: Paz seja convosco. 27. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: O que Tomé disse? Senhor, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração. Que todo aquele que entrou aqui nesse lugar, que não venha voltar dessa casa vazio, mas que venha voltar para a sua casa completamente cheio da tua palavra e cheio da tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço. Amém? Pode se assentar. Queridos, hoje eu quero falar sobre o título do nome de Jesus. E tem várias referências bíblicas que a gente poderia usar para ministrar essa palavra. É interessante que a palavra de Deus, o Novo Testamento, isto é, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e todos os outros livros da Bíblia, eles foram escritos originalmente no idioma que se chama grego koiné. Qual que é o nome do idioma? Grego koiné. É o idioma que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento. O Antigo Testamento, de Gênesis até chegar antes de Mateus, nós temos a Bíblia escrita no idioma hebraico e algumas partes de Daniel em aramaico. Tem uma tradução da Bíblia que se chama Septuaginta, que é a parte da Bíblia do Antigo Testamento, de Gênesis até o final do Antigo Testamento. Essa tradução da Bíblia é chamada Septuaginta e tem todos esses livros do Antigo Testamento. Na Bíblia toda, o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, aparece de diversas formas diferentes. Quando você pega no Novo Testamento e a gente lê o nome Jesus, que é o nosso Salvador, quem crê que Jesus é o Salvador, levanta as mãos assim e fala amém, eu creio. O nome Jesus significa salvação. O que o nome Jesus significa? Salvação. A Bíblia diz que o nome Jesus significa salvação, quando você vai estudar o significado do nome. E Jesus também recebia um outro título que era Cristo. Jesus Cristo, não é assim que a gente o chama? Jesus Cristo. Jesus significa salvação. E Cristo vem do grego, a palavra é Christos, que quer dizer o Messias, o ungido, o prometido. Jesus no grego é Iesus, a palavra, o nome de Jesus é Iesus, e Cristo é a palavra que é traduzida como Messias, como ungido, como prometido. É interessante que quando a gente pega a Bíblia no Antigo Testamento, tem várias palavras que falam do nome de Jesus, do nome de Deus. Uma das palavras importantes no Antigo Testamento, o qual o idioma é hebraico, uma das palavras muito importantes é a palavra Adonai. Adonai quer dizer Senhor. Ele é o Senhor. E quando, como eu disse anteriormente, a Bíblia foi traduzida para o idioma grego, koiné, que era o idioma que todos tinham acesso por causa da Grécia, de Alexandre o Grande. Todos tinham acesso a esse idioma, é como se fosse o inglês dos dias atuais.
Toda vez que aparece o nome Senhor, aparece Kyrios. Qual que é o nome? Kyrios. É o nome que aparece toda vez que aparece Senhor. A Bíblia fala que Abraão era casado com uma mulher que se chamava Sara. Sara chamava Abraão, o apóstolo Pedro escreveu, que Sara chamava Abraão de Senhor. Quer dizer, essa palavra que está escrita ali, que fala que Abraão como Senhor, a palavra é Kyrios. Se você pegar vários personagens bíblicos, todas as vezes que direciona para uma pessoa que usa o título Senhor, a palavra na Septuaginta é Kyrios, e a palavra no Novo Testamento também é Kyrios. Então Kyrios é a palavra que significa Senhor. Essa é a palavra que significa Senhor. Quando você pega no Antigo Testamento, como eu disse, no hebraico a palavra Adonai significa Senhor. Traduzida para a Septuaginta, a palavra é Kyrios. Quando fala assim, que Deus é o Senhor, a palavra que vem na Septuaginta é o Kyrios. Ele é o Kyrios, ou Kurios, tanto Kurios ou Kyrios. E é interessante que várias referências existem, e todas as pessoas que aparecem tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, essa palavra ela vai aparecer, Senhor, Kyrios ou Kurios. Mas quando chega em Jesus, essa palavra toma uma conotação um pouco acima do natural. Todos os homens recebem o título Senhor. Por exemplo, o senhor Neemias, pastor, fundador dessa igreja, ele é o esposo da senhora Tânia. Eu poderia falar que Neemias é o Kyrios ou Kurios. Ele é senhor da senhora Tânia. Mas quando a palavra direciona para Jesus, não é simplesmente uma pessoa, um ser, uma autoridade, um dono, porque Senhor quer dizer alguém que é autoridade, que é dono, ele é soberano, ele é o mestre. Isso quer dizer, é o significado da palavra Senhor, Kyrios. Quando essa palavra é apontada para Jesus, não é apontada de qualquer forma. O texto que nós lemos aqui em João, capítulo de número 20, se você pegar do versículo 19 até o versículo de número 31, a Bíblia vai contar a história de Tomé. E a gente tem mania de falar que quando a pessoa não acredita em nada, isso é um Tomé. Porque é a pessoa que duvida. Por isso que se fala, ô Tomé, a pessoa, quando você viu aquele amigo que duvida de tudo, falei, esse é um Tomé. Porque a Bíblia diz que Jesus ele morreu e ele ressuscitou. E os discípulos, dentro desse texto, a Bíblia diz que eles estavam dentro de uma casa. As portas estavam fechadas e os discípulos estavam lá dentro da casa. Estavam conversando alguma coisa. E de repente, a Bíblia diz que Jesus ele entra naquele lugar. Ele aparece aos seus discípulos. E ele diz uma palavra, paz seja convosco. A primeira palavra que Jesus diz quando ele entra na casa é, paz seja convosco. E essa palavra que você tem que dizer quando você entra dentro da sua casa. Que a paz do Senhor esteja sobre a minha casa, dentro da minha casa, na minha família, na vida do meu esposo, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, para você ter um lar de paz. Jesus, quando ele entra, ele fala, paz seja convosco. E os discípulos, quando viram Jesus, eles ficaram olhando assim, assustados. E sem perguntar nada, sem ninguém falar nada, o texto bíblico diz que Jesus ele mostra a mão. Ele mostra as mãos, e a palavra no grego não é o punho. O que está escrito no grego é mão. Ele mostra a mão. E eles olham para a mão de Jesus e vê as mãos de Jesus furadas. E em seguida a Bíblia diz que Jesus mostra o seu lado, onde a lança transpassou, onde foi furado, de onde sai o sangue e água. Ele mostra as mãos e mostra os lados, porque é o sinal que era a mesma pessoa. Poderia uma outra pessoa aparecer e falar, paz seja convosco, que não fosse Jesus. Mas Jesus, ele fez questão de deixar a cicatriz, para que eles vissem que era o mesmo que tinha morrido na cruz. Ele mostra as mãos estavam furadas. Mostra o lado, o seu lado estava furado. E a Bíblia diz que quando ele mostra aquilo, os discípulos, eles se alegraram. Versículo de número 20, diz que os discípulos se alegraram vendo o Senhor.
E ele disse outra vez: paz seja convosco, no versículo 21. E ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Quando Deus, ele quis cumprir o propósito, porque o Pai é aquele que envia, o Filho é aquele que executa a obra, o Espírito Santo é aquele que aplica a obra de Deus. Então Jesus Cristo, ele diz para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou para trazer salvação, eu vos envio para levar também as boas novas, o evangelho da salvação. É isso que quer dizer. Ele: paz seja convosco. E a Bíblia diz que Jesus então assopra sobre os seus discípulos. Ele assopra sobre os seus discípulos e ele diz a palavra: recebei o Espírito Santo. E os seus discípulos recebem o Espírito Santo naquele momento. E ele diz mais sobre o poder que ele dá à igreja. Jesus diz que os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, mas aqueles pecados que são retidos, que vocês retiverem, serão retidos. Vocês têm a opção de perdoar ou não. E o texto diz que naquele dia Tomé não estava presente nessa reunião. Tomé não foi ao culto nessa reunião. Tomé não viu o Jesus ressuscitado. Tomé não viu as marcas nas mãos, o lado furado. E posteriormente os discípulos encontram com Tomé e falou: Tomé, o mestre ressuscitou. E Tomé diz: não acredito. Eu só acredito se eu ver. Só se eu ver com os meus próprios olhos. Eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu ver as mãos furadas. Eu só acredito que ele realmente ressuscitou se eu ver o seu lado furado. Eu só acredito que ele ressuscitou se eu tocar nas suas feridas. Tomé não acredita no Cristo. Tomé andou com Jesus 3 anos. E ele via que Jesus, apesar de operar grandes milagres, porque ele viu, ele presenciou muitos deles, ele estava presente. Ele olha para Jesus somente como um profeta, não como o Cristo. Não é o que eu disse no começo da pregação? Cristo significa Messias, ungido, o prometido. Que prometido, pastor Moisés? Quando o homem pecou, Deus fez uma promessa, que da semente da mulher levantaria um que pisaria a cabeça da serpente. E essa promessa é a promessa do ungido, o prometido, o Messias. No Novo Testamento, o próprio Cristo, o Senhor Jesus, o Cristo Jesus. Só que Tomé, ele olha para Jesus somente como um profeta. Ele não olha para Jesus como Cristo. Tomé é o religioso que andou com Jesus durante 3 anos. Ele conhecia Jesus, ele sabia o nome de Jesus, ele escutou a voz de Jesus, ele viu os milagres de Jesus, mas Tomé não acreditava em Jesus como o Cristo. Por isso que quando os discípulos falam: Tomé, o mestre ressuscitou, ele diz: eu não acredito. Quando ele diz eu não acredito, ele está falando: eu acredito que Jesus é um personagem assim histórico, eu acredito que Jesus é um profeta, mas eu não acredito que Jesus é o Cristo, porque para ele ser Cristo, ele tem que ser o Deus, e para ser o Deus, ele teria que ressuscitar. Eu não acredito se eu não ver que ele ressuscitou. Tomé duvida de Jesus. Ele não reconhece a divindade do Senhor Jesus. Quantos podem dar 3 glórias para Jesus aí? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Ele não reconhece a divindade do Senhor Jesus. É por isso que ele diz: eu duvido. Ele não tinha entendido até então. E a Bíblia diz que passam-se depois desse primeiro episódio, que Jesus vai até a casa, entra na casa onde os discípulos estavam com a porta fechada, e Tomé falta. Depois eles contam para Tomé a experiência. Depois desse episódio passam-se 8 dias. Quantos dias? 8. Passaram quantos dias? Diga, 8 dias. 8 dias se passaram. E os discípulos se reúnem novamente numa casa. Quando eles estão lá na casa reunidos,
E eles estão ali conversando alguma coisa que a Bíblia não fala o que é que eles estavam conversando. Talvez falando sobre a ressurreição de Jesus. Desta vez, Tomé estava. Diga assim, Tomé veio. O primeiro culto, Tomé faltou. Mas o segundo, Tomé veio. Fala assim, não falta de culto, irmão. Fala com alguém do teu lado aí. Não perca a bênção, queridão. Tomé agora está no segundo culto. Passaram-se 8 dias. Sabe que quando o neném nascia, na cultura dos judeus, ao 8º dia o neném tinha que ser circuncidado. O macho, ao 8º dia tinha que ser circuncidado. Era arrancada a pele do prepúcio. Circuncidado ao 8º dia. E eu fui pesquisar sobre o 8º dia. Eu aprendi pela biologia que o 8º dia é o dia que o corpo humano, o 8º dia de vida do neném, é o dia que a vitamina K, ela sobe lá nas alturas. Ela está nas alturas. E ela propicia ao corpo humano um poder de cicatrização incrível. Deus, sabendo programou, como ele é aquele que projetou, aquele que criou, ele falou, circuncida o neném ao 8º dia, porque é o dia que a circuncisão vai acontecer, a cura da circuncisão vai acontecer rápido. Eita glória! Você pode dar um glória para Jesus? 8 dias também se passaram, e o segundo culto está acontecendo. Tomé está presente, e de repente, a Bíblia diz que Jesus, ele entra naquele lugar, o lugar estava com as portas fechadas, porque o corpo de Jesus agora não é um corpo comum como o meu e o seu. É um corpo que passou por um processo que a teologia chama de glorificação. Jesus está agora não somente num corpo, mas é um corpo glorificado. É um corpo agora eterno, um corpo extremamente poderoso. Não é um corpo limitado como o corpo humano. Jesus, ele entra dentro da casa com as portas fechadas. E a Bíblia diz, no meio ali da casa ele entra, e a primeira palavra que ele fala novamente, no meio daquele lugar, ele diz, paz seja convosco. E essa paz somente Jesus podia dar, porque ele é o príncipe da paz. E a paz, que paz é esta, pastor Moisés? Porque Jesus disse, eu deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Porque a paz de Jesus não é como um sentimento de paz que você tem dentro do teu coração. Essa paz que Jesus está falando é a paz que te conecta novamente ao Senhor. Quando Adão pecou contra Deus, ele desobedeceu, o pecado entrou no mundo através da desobediência. E pela vida de Adão, todos os seres humanos se tornaram pecadores. Através do pecado de Adão entrou a ofensa no mundo, a ofensa, o pecado contra a vontade conhecida de Deus. Mas quando Jesus nasce, a Bíblia diz que ele foi como uma criança, ele cresce, Jesus, ele morre na cruz, e ao 3º dia ele ressuscita. Ele pode dizer, paz seja convosco, porque aquilo que te impedia de conectar diretamente com Deus Pai, eu estou reconectando. Aleluia! O Senhor Jesus, ele pode dizer, paz seja convosco, porque ele é que tira de você os seus pecados e te conecta novamente ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Pai. E ele fala, paz seja convosco. Agora Tomé está dentro da sala. O Tomé que falou, duvido que ele ressuscitou. Imagina agora como que Tomé ficou. Tinha que enfiar talvez debaixo da mesa a cabeça, né? Que vergonha, que medo. Tomé talvez olha para Jesus. Jesus olha para Tomé. E ele vira, estende a mão para Tomé e fala assim, toca aqui. Toca aqui. Toca nas minhas mãos. Jesus vira para Tomé e fala assim, Tomé, toca aqui no meu lado. Põe a mão no meu lado. E para que você, Tomé, nunca mais seja incrédulo, mas que você seja crente, Tomé. Creia em mim. Parece até que Tomé tinha que ter uma fé. Não era uma fé como acreditar que vai acontecer alguma coisa boa na minha vida. Não é isso.
Quando os discípulos falam para Tomé, Tomé, o mestre ressuscitou, ele fala, eu não acredito, porque ele estava dizendo, eu não acredito que ele é o Messias, que ele é o Deus encarnado. Quando Jesus ressuscita, agora Jesus vira para Tomé e fala, toca aqui, toca em mim, toca nas minhas marcas, nas minhas cicatrizes, toque em minhas cicatrizes, para que você a partir de agora seja crente, que eu sou o Senhor. E é interessante que Tomé responde a Jesus a seguinte palavra, versículo de número, deixa eu achar aqui, 28, versículo de número 28, Tomé diz assim, Senhor meu e Deus meu. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. A palavra para Senhor é o Kyrios que aparece aqui, a palavra que eu falei no início da pregação. Ele diz, tu és o Kyrios. Olha que eu disse no começo da pregação, que Sara chamava Abraão de Senhor. Sara chamava Abraão de Kyrios. Mas agora o Tomé vira para Jesus e diz, Senhor, divindade. Ele está dizendo, agora sim, Senhor Jesus, eu não acreditei que o Senhor ressuscitou, porque eu não acreditava que o Senhor era o Cristo, mas agora sim eu posso dizer, tu és Kyrios, tu és o meu Deus, tu és o Senhor, o meu Deus. Agora Tomé crê que Jesus não é simplesmente um personagem. Ele viu a cicatriz de Jesus, ele viu as feridas de Jesus, e porque ele viu, ele creu, porque ele viu, ele creu. Mas a Bíblia diz que o texto continua, e no último versículo desse capítulo, diz que Jesus, o texto diz assim, estes sinais foram escritos para que vocês, esse vocês somos nós, do século 21 hoje, esses sinais, versículo 31, foram escritos para que vocês creiais em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenhais vida em seu nome. Sabe, tem muita gente que fala, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé que Jesus morreu pelos meus pecados. Se Jesus somente morreu pelos seus pecados, a tua fé não vale de nada. Jesus, ele tem que você tem que crer que ele ressuscitou dos mortos. Aí sim, porque se ele morreu e não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. Não tem poder nenhum na ressurreição, não tem poder nenhum na morte de Jesus, mas como Jesus morreu e a Bíblia diz que ele ressuscitou, isso nos reconecta novamente com Deus. E ele tem uma promessa que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que vai chegar um dia onde a trombeta vai tocar, os mortos vão ressuscitar num corpo incorruptível, os que estiverem vivos serão transformados, ressuscitaremos e encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos sempre com o Senhor. A palavra em Tessalonicenses 4, 16 e 17 é, seremos arrebatados, é a palavra que está escrita. Nós seremos ressuscitados porque esse Jesus ressuscitou, e isso está escrito para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, e que ele está vivo. Aleluia. Outro dia, alguém disse sobre a língua portuguesa, pastor, por que o senhor fica falando do grego aí? Porque outro dia algum pregador disse sobre a língua portuguesa que ela veio mudando. Um dia foi vós me ser, outro dia foi e veio mudando até chegar no você. E não tem nada a ver chamar o Senhor Jesus de você. Eu perguntei para o meu cunhado, advogado, se você pode se dirigir ao juiz com qualquer palavra. Ele me disse, ele trabalhou no fórum muito tempo, ele me disse que um dia a mulher que estava dentro do fórum foi falar a palavra de qualquer forma com a meretíssima, ela virou para ele e falou, para você é meretíssima, é isso, né? Vossa Excelência, se você não respeitar, você vai sair daqui presa. Isso para uma juíza, uma pessoa pecadora como qualquer outro ser humano. Se você não respeitar, você vai sair daqui presa. Você não entra no fórum de bermuda. Você não se dirige a um policial com qualquer palavra, porque senão vai sair preso. Mas para o Senhor Jesus, você pode compará-lo com qualquer coisa. Não, eu não aceito. Eu não gosto desse termo. Porque na sociologia, muitos sociólogos
Eles dizem que Jesus foi somente um personagem histórico, que ele viveu e que ele morreu, mas que ele não ressuscitou. Mas o meu Kyrios, ele morreu e ele ressuscitou. Ele tem que ser chamado de Senhor Jesus. Não é Senhor como Senhor meu Pai. Ô Pai, o Senhor pode me atender aqui? Não. Ele é o Senhor porque Ele é a divindade. Ele está acima de tudo, acima de todos. Ele é o Senhor dos senhores. Aleluia. Tem gente que não entende hierarquia, irmão. E eu fui pesquisar na Bíblia. Eu achei mais de 10 milagres bíblicos. Mais de 10. Que quando aconteceu o milagre, as pessoas que receberam o milagre, elas chamaram Jesus de Senhor. Eu não vou falar de 10, pode ficar tranquilo, né? Senão você já vai querer ir embora agora. Eu vou falar só de mais um, porque eu já falei de Tomé, amém ou não amém? Eu vou falar só mais um, que o pastor Neemias já pregou aqui sobre o cego de Jericó. Eu não vou me estender muito nela, porque a pregação do pastor já está na internet. Entra no canal da igreja Logos Church e procura lá para você ver a pregação completa. Eu vou só expor um pouquinho aqui de algo que eu aprendi na palavra de Deus. O cego de Jericó, a Bíblia diz que ele ficou sabendo que Jesus ia passar por aquelas regiões. Quando ele fica, estou a fim de andar esse cabinho aqui, misericórdia, viu? Fim de andar aí no meio de vocês e não posso. Eu acho que dá para eu descer aqui, né? Um pedacinho só. O cego de Jericó, ele ficou sabendo que Jesus ia passar onde ele estava. E quando ele fica sabendo que esse Jesus ia passar, a Bíblia diz que quando ele soube, quem está passando? Tem um alvoroço, quem está passando? Seguindo, quem está passando aí? Eu estou vendo. Me fala para eu saber quem está passando. Quem está passando é o Jesus. Que Jesus? É o Jesus dos milagres. Está curando paralítico, curando o cego, curando o leproso. Jesus. Quando Jesus está passando perto do ceguinho, o ceguinho vira e fala assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele falava de novo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que as pessoas falavam para ele? Cala a boca. Para de gritar, ceguinho. A sociologia no colégio vai falar assim: Jesus foi só um personagem histórico, não é o verdadeiro Deus. E na época do ceguinho as pessoas já diziam: cala a boca. Porque quando o ceguinho falava Jesus, filho de Davi, a promessa do Messias, como é que é seu nome, jovem? O Davi. Davi. Meu Deus do céu, escolhi o cara certo, hein, Davi? A promessa era o seguinte: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. A semente da mulher vai sair um que vai pisar na cabeça da serpente. E essa descendência era a descendência de Davi. Por isso que o ceguinho falava: Jesus, filho de Davi. Ele estava falando assim: Messias, o Cristo, o Curios, o Kyrios, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Ele sabia com quem ele estava falando. Ele estava cego, mas ele já enxergava que Jesus era o Kyrios. Ele dizia: filho de Davi. O Senhor, quando ele diz filho de Davi, ele está falando: o Senhor é o prometido, o Messias, o Cristo, aquele que foi prometido para Eva desde a época que Adão pecou. Essa promessa veio e chegou aqui, e eu acredito que o Senhor é o prometido, é o Messias, é o ungido. Não é diferente dos dias atuais. As pessoas hoje querem duvidar de tudo. Da Bíblia, que é o livro que tem mais credibilidade no mundo. Pastor, o que é isso? Tem mais de 5.800 cópias da Bíblia Sagrada. E as cópias começaram a ser feitas no primeiro século. Começou-se a fazer cópias da Bíblia Sagrada. Livros que se dizem reconhecidos, muitos deles reconhecidos aí, demoraram-se 1000 anos para fazer cópias, 400 anos para fazer cópia. A Bíblia já no primeiro século já tinha cópia espalhada para tudo quanto é canto, na Ásia, na África.
África, para tudo e quanto é lado. Muito difícil de chegar lá e achar o documento onde está e juntar tudo e dar errado. E mesmo tendo 5.800 documentos, ainda ela pega os documentos e coloca um ao lado do outro, eles são compatíveis. E ele fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava dizendo: eu reconheço que o Senhor é o Messias. Esse povo que está andando aí perto do Senhor não sabe de nada. Está mandando calar. Ele: cala a boca, ceguinho. Ele falou: eu? Me calar, deixar de reconhecer quem é Jesus? Eu não me calo, Ele é o Senhor. Jesus, filho de Davi, ungido, Messias, tem compaixão de mim. E Jesus deixava, irmão. Por que Jesus não chegou para ele e na primeira vez atendeu ele? Será que Jesus estava fingindo de surdo, de bobo? Jesus estava deixando, irmão, para o povo ver, para o povo entender. De repente Jesus para, vai até o ceguinho. E quando ele chega até o cego, fala: que queres que eu te faça? E o que o cego responde? Não. Rina anablepso, que está no grego, quer dizer que eu torne a ver. Essa é a palavra, que eu torne a ver. Não é que eu veja. Porque se o cego falasse, jovem, que eu veja, quer dizer que o cara nunca enxergou, sim ou não? Mas no grego está escrito que eu torne a ver, quer dizer, eu já enxerguei um dia, eu quero voltar a ver. É isso que diz no grego, que eu torne a ver. Ele fala para Jesus. E Jesus responde para ele. Pode olhar que vai ter alguma Bíblia que vai estar exatamente escrito o que eu estou falando. Algumas não, outras sim. Almeida atualizada vai estar escrito do jeito que está no original. Ele fala: Senhor, que eu torne a ver. Sabe qual que é a palavra que foi usada ali? Kyrios. Porque a palavra Senhor para Jesus não é a palavra Senhor Moisés. Quando ele disse Senhor, que eu torne a ver, ele está falando: eu reconheço que tu és a divindade. Lá no Antigo Testamento, os meus pais, eles diziam Adonai, o Senhor, somente Ele é o Senhor. Quando ele diz Kyrios, ele está dizendo: eu reconheço que o Senhor é o meu Deus, o prometido, o Messias, o Adonai, o Kyrios, o meu Senhor. A importância do nome Senhor para o Senhor. E quando ele diz assim, qual que é a resposta que Jesus dá? Vamos ver quem é bom de Bíblia aí. O que é que Jesus respondeu depois que ele fala Senhor, que eu torne a ver? O que é que Jesus fala? Quem sabe pode falar em voz alta aí. O cego falou: eu quero ver. E Jesus fala: a tua fé te salvou? Que conversa que é essa? Não combina, sim ou não, igreja? Não é? É a mesma coisa se você chegar numa hamburgueria, que todo mundo vai depois do culto. Me dá um hambúrguer. O cara faz seu hambúrguer, chega com o teu hambúrguer, toma aqui seu hambúrguer, aí você fala: cadê minha batata frita? Falou: não, peraí, cara. Peraí, dona. A senhora pediu aqui o hambúrguer. Não, eu quero a minha batata frita. Não, a senhora pediu hambúrguer. É mais ou menos isso que aconteceu. Eu quero ver. Jesus fala: tua fé te salvou. Por que Jesus diz a tua fé te salvou? Ele é o Senhor, sim ou não? A resposta a tua fé te salvou está conectada ao seguinte: quando o cego diz Senhor, Kyrios, eu quero ver, ele está dizendo: eu estou reconhecendo que o Senhor é o Deus. Então o ceguinho, ele recebe a salvação, não é porque simplesmente ele fala Senhor, eu quero ver, não, é porque ele reconhece que Jesus é Deus. Tem muita gente que espera milagre a vida toda e o milagre nunca chega, sabe por quê? Ele não reconhece Jesus como Deus, ele reconhece tudo. Ele reconhece todo tipo de pessoa, todo tipo de coisa, mas ele não reconhece que Jesus é Deus. Aí, irmão, está perdido. Quando o ceguinho fala Kyrios, que eu volte a ver, que eu torne a ver, Jesus fala: a tua fé te salvou. E ele enxerga, ele só recebeu o milagre porque ele reconheceu que Kyrios, Senhor, está se referindo diretamente a Deus. Pastor, mas peraí, os crentes velhos, né? Sempre tem os crentes velhos, os crentes que sabem tudo, o Davi. Sempre tem os crentes que sabem tudo, Davi. Mas na Bíblia diz, pastor, tu és o Deus da minha salvação. No hebraico, que esse texto está no hebraico, Salmos, quando fala tu, é para reforçar a pessoa que vai vir depois. Não é porque está usando simplesmente um pronome. É para reforçar quem virá. Entende? Por isso que diz: tu és o Deus da minha salvação. O importante é o quê? O Deus da minha salvação. O tu é para apontar para o Deus da minha salvação.
Não é simplesmente um tu qualquer, como você. Nós aqui na Logos decidimos adotar isso. Jesus aqui dentro é o Senhor. Jesus é o Senhor da nossa vida. Se Tomé reconheceu Jesus como o Senhor, nós reconhecemos Jesus como o Senhor. Se o cego de Jericó reconheceu Jesus como o Senhor e foi curado das vistas e também recebeu a salvação, nós reconhecemos Jesus como o Senhor. A mulher chega para Jesus e diz assim: olha, Senhor, os cachorrinhos, olha, Senhor, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ela está reconhecendo que Jesus novamente é Senhor. E Jesus fala: mulher, grande é a tua fé. A mulher recebe milagre. Eu vou parar por aqui, que são muitas referências bíblicas. Mas vou parar por aqui. E eu quero agora, no nome de Jesus, essa pregação dessa noite, eu quero te convidar a ficar de pé para a gente fazer uma oração junto. E eu quero que você reconheça nessa noite que realmente Jesus é o Senhor, mas é em respeito, em temor. As mãos do Senhor têm as cicatrizes, as marcas nas mãos dele, que ele morreu e que ele ressuscitou, e isto mostra que ele é o Cristo, o Messias, o ungido, o prometido.